Pergunta clássica, né? Sobre o bendito do trigo integral. Gente, trigo é trigo. E trigo pan-americano, isto é, aquele que nós consumimos aqui nas Américas, ele hoje tem 20 vezes mais glúten que antigamente. Mas será que o integral não é melhor? Dependendo de como ele é estocado, ele é pior. Por quê? Porque aquela casquinha do trigo, de fato, tem nutrientes. E se ficar estocado, o que vai acontecer? Os fungos vão amar e vão comer e vão se multiplicar. Então, primeiro, farinha, gente, de nenhuma espécie. Se você é do tipo que acha que glúten é moda, não tem problema. É só você olhar essa portaria da Anvisa que permite que a cada 50 gramas de qualquer farinha, você encontre 75 fragmentos de insetos. Só por isso eu já pararia de comer. Então, gente, lembra do nosso guia alimentar maravilhoso que fala o quê? Vamos comer mais alimentos in natura, como está na natureza. Você não acha farinha na natureza. Você tem que pegar a bendita da espiga do trigo, tem que refinar, depois de refinado fazer farinha, depois de farinha fazer o pão. Gente, isso é processo industrial. Não é isso que a gente quer para ninguém, nem para você que tem diabetes, nem para o meu paciente que não tem diabetes. Arroz integral, arroz branco, produto industrializado, gente. Então, o que acontece? Entre um produto industrializado, como o arroz, e uma raiz, batata doce, mandioca, claro que nós vamos para a raiz. Sempre pensa, o que está mais perto da natureza? O arroz que eu encontro no supermercado ou a raiz que eu encontro na banca da feira. Por quê? Porque a gente tem que ir atrás de alimentos que contenham nutrientes. Lembra daquela história que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias? Que a gente precisa de 44 diferentes nutrientes? O que tem no arroz? Praticamente só carboidrato que vai virar açúcar. Se você faz questão de um arroz porque é gostoso e daí você tem um prato maravilhoso que precisa acompanhar esse arroz, eu vou dar uma dica. Como você tira 20% da caloria deste arroz. Vai fazer assim. Cozinhou o arroz, já cozinha uma quantidade boa, tá? Sabe aquela hora que você tá deixando esfriar e você põe a mão na panela, ela tá quente, mas não queima? Essa é a temperatura certinha para você tirar da panela, colocar num pirex grande e raso. A gente não congela nada em potes altos, tá? É sempre rasinho. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aquele arroz bem espalhadinho e naquela temperatura você vai levar para a geladeira. Se você for comer aquela porção, tudo bem, você vai servir no jantar ou no dia seguinte. Aquele resfriamento faz com que haja uma mudança nas fibras e torna 20% daquele arroz que não consegue formar glicose. Sabe aquilo que eu digo? Suas fibras não conseguem quebrar, aliás, seu corpo, as enzimas, não conseguem quebrar em glicose. Então, isso é um modo. Eu já mando fazer bastante, por quê? Porque depois eu porciono e congelo. Lembrando, o alimento congelado, tudo bem que você até tire do congelador de um dia para o outro, mas deixe na geladeira. Mas o mais seguro é tudo que você congelou já pronto, descongelar no fogão. E o que eu gostaria de terminar um pouco falando das frutas, porque o diabético, a primeira pergunta, posso comer fruta? Olha, uma regra de ouro, quanto mais água tem a fruta, menos açúcar está disponível para você. Então, olha só, a fruta que mais tem água, melancia. Só que não é para comer uma melancia inteira, né? Porque tudo que nós estamos falando, é claro que é dentro de uma porção. O que é uma porção quando você come melancia? A informação nutricional que vou colocar, que é aquela disponível naquela tabela, é para 100 gramas. Mas quando servem uma fatia, em qualquer restaurante, quilo, ela tem geralmente 120 gramas. Então, vamos colocar em torno disso, tá?
100 gramas de melancia, você tem 95% dela de água. Por isso que 100 gramas de melancia são só 29 calorias. Então, esse é um dos sucos que eu digo assim, pegue 100 gramas, deixe a semente, porque a semente tem uma série de propriedades antifúngicas, bota no liquidificador, tá? E aí você vai usar canela. Gente, bota canela em tudo. Canela diminui a glicemia. Tem vários estudos falando disso. Você bate a melancia com a canela e coa. Esse é um suco maravilhoso quando você precisar pedir. Lembrando, é uma porção. Se você puder, óbvio, colocar uma fatia de batata Yacon ou uma rodelinha da banana verde, né? Tranquila, não precisa fazer a biomassa, põe ela assim, você vai melhorar ainda mais o valor nutricional desse suco. E aí eu quero dar uma dica para os atletas, quem faz atividade física. Você sabia que a melancia, se você faz o suco pegando um pouco daquela parte branca, aquela que a gente não gosta porque não tem gosto de nada, gente, aquilo é citrulina. Citrulina é um aminoácido que quando entra no seu organismo vai ajudar a sua célula a produzir uma coisa maravilhosa chamada óxido nítrico. Óxido nítrico é vasodilatador. Então o que o atleta mais quer? Depois da atividade física, ter uma boa circulação sanguínea, né? Para quê? Para que todos os nutrientes de tudo que você já comeu e vai continuar comendo chegue e alimente suas células, seus músculos e tudo mais. E gostaria de encerrar ainda no tocante às frutas e lembrar o seguinte: quanto mais água, menos caloria. Quanto menos água, mais caloria. Então, olha as frutas que mais água tem. Sabia que o morango, 92% dele é água? Por isso que 100 gramas de morango tem apenas 30 calorias. Mas, gente, nada de chantilly, açúcar. Comece a comer a fruta para você despertar as suas papilas gustativas que estão adormecidas de tanto corante, conservante e edulcorante, tá? Outra coisa maravilhosa, amora, pequenininha, escurinha. Quanto mais escuro o alimento, mais tem propriedades assim fitoquímicas, compostos bioativos, aquelas antocianinas, esses nomes complicados que, resumindo, antioxidante, tá? Lembra por quê? Tudo em contato com oxigênio oxida. Então eu preciso de um antioxidante, que nem eu falei da maçã. Você passa o limão, que é fonte de vitamina C, para parar de oxidar, de enferrujar. A gente não tem jeito, viu? Respirou, oxidou, então não tem como. Não envelhecer é você ter justamente uma série de compostos que vão combater aquela oxidação dentro do seu organismo. Agora vamos falar da laranja. A laranja, e eu quero encerrar com ela, tá? A laranja. Uma laranja, você descascou, pica e deixa um pouco daquela casca branca, daquela polpa branca para você comer. Se lembra de um acidente nuclear? Se você não se lembra, mas você com certeza deve ter ouvido falar de Chernobyl. Então, a Rússia, na época, comprou polpa branca do mundo inteiro. Para quê? Porque essa polpa branca da casquinha da laranja retira metal pesado do corpo. Então, primeira coisa, o que é uma laranja? 90% dela, água. O resto, fibras e todos os nutrientes, tá? Tudo bem. Se eu pico e como uma laranja, quanto que tem de caloria numa laranja? Uma laranja, 100 gramas de laranja, você tem 45 calorias. Só que existe uma coisa muito interessante no nosso organismo, que é o efeito térmico dos alimentos. Toda vez que você come alguma coisa que vai dar trabalho para o seu corpo, conta caloria negativa. Porque é diferente você pegar
uma laranja com toda aquela polpa, aquela fibra, mastigar bastante e comer, tudo bem, estão entrando 45 calorias, mas gente, quantas calorias o nosso corpo vai gastar para justamente quebrar, né? Aquela coisa que eu falo, né? E a fibra é que é o grande, digamos assim, auxiliar em todas as refeições para você evitar que o carboidrato vire essa glicose muito rápida.